Obrigado, ele. E agora é hora da nossa palestra. E hoje está aqui conosco a nossa irmã Marisa, com S. Marisa Mendes. Ela já me puxou as orelhas hoje. E ela traz um tema muito interessante, porque ela vai falar de uma palavra que a gente normalmente recusamos. Mas hoje ela vai mostrar a beleza disso tudo. Marisa, obrigado. E vamos ficar atentos, porque aí vem coisa boa. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, nas nossas mentes. Hoje nós vamos falar da riqueza do trabalho. Para cá. Para aqui. Para aqui. É baseado no livro Haveluz, na lição intitulada Trabalho. E vamos falar, esse livro é um livro belíssimo, cada parte dele fala de uma virtude, mas de uma virtude referente a cada apóstolo que Jesus escolheu. E esse fala sobre trabalho na ótica de Bartolomeu, que era conhecido como Natanael. Natanael, ele era um jovem... Natanael era um jovem de qualidades nobres. Desde criança, sua personalidade era marcada por tendências políticas que ia se aperfeiçoando e mais tarde, de modo a encontrar com a verdade pelos canais de Jesus Cristo. Nesse instante, nós vamos dar um pequeno passeio no passado e vamos nos deter em momentos, meses antes de Jesus começar seu apostolado e convocar seus discípulos. Natanael, ele era um comerciante, então ele sempre fazia viagens e ele gostava muito de ir ao Egito. E certa vez, ele demandou numa viagem para Mênfis. Ele tinha, nas suas pesquisas, ele lia, ele tinha condição de ler papiros, e ele gostava muito de uma personalidade que tinha vivido no século VI, antes de Cristo, lá na China. Ele tinha muita admiração por uma personalidade chamada Kung Fu Tse, muito conhecido popularmente como Confúcio. E demandando as terras do Egito, em Mênfis, o que aconteceu? Como ele tinha esse desejo profundo de conhecer a vida de Confúcio, nessa viagem que ele demandou a negócios a Mênfis, ele foi ver umas ruínas, ele adorava a história. E estava lá observando aquelas ruínas no Egito, em Mênfis, que era uma cidade belíssima, e de repente ele vê um monge, e acha estranho um monge, né, que parecia um monge chinês, e realmente ele tinha aquelas características, e ele começou a conversar com esse monge. E qual não foi a sua surpresa? Esse monge, ele se chamava Sircaite. E o Sircaite, Sircaite era um monge que também admirava muito e estudava nas escolas lá do Tibete, nas escolas de Confúcio, nos ensinamentos de Confúcio. E acontece que Confúcio também havia sido, quando encarnado na Terra, discípulo de uma outra figura muito eminente chamada Lao Tse, que foi mestre de Confúcio. Então, quando ele se encontra com esse monge, um monge tibetano, que também estava em viagem de estudos pelo Egito, e esse monge se chamava Sircaite, o Sircaite
e Natanael naturalmente travaram, por afinidades espirituais, uma conversação. E conversaram tanto, as horas foram se alargando e eles descobriram que estavam hospedados na mesma estalagem. Estalagem era o que a gente conhece hoje como pousada. Eles estavam na mesma estalagem e demandaram conversa e acabaram se instalando no mesmo quarto. A certa altura, esses são os ensinamentos de Confúcio, eu coloquei para que as pessoas percebessem o quão profundamente e que esses mestres que vieram antes de Jesus já falavam, já abriam os caminhos para o nosso entendimento quando ele chegasse. De Lao Tse esse pensamento: a alma não tem segredo que o comportamento não revele. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte, mas quem vence a si mesmo é invencível. Então, lá atrás, bem lá atrás, ele já estava nos incitando a conhecermos nós mesmos para poder fazermos as nossas transformações íntimas e assim vencer as nossas dificuldades morais. Mas voltando aqui à nossa história, Sircaite, o monge, como eu já havia falado, era discípulo de Confúcio. Então, quando ele está lá na estalagem conversando com Sircaite, a determinado momento, já iniciando a madrugada, Natanael percebe que o monge entra em transe. E nesse transe, qual não foi a alegria de Natanael quando ele percebeu e falou assim: quem em nome de Deus eu tenho a honra de conversar? E aí, o Confúcio, incorporado no monge Sircaite, trava o seguinte diálogo com Natanael: meu filho, que o grande ser, o arquiteto universal, te abençoe e te ilumine. Eu quero falar que, ao contrário do que tu pensas, eu não me arrependi de ser político. As linhas partidárias são escolas que nos levam a alimentar ideias de justiça social em benefício do coletivo. E fazendo-se líder na defesa do povo, o verdadeiro político vê no seu próximo as suas próprias necessidades. E não obstante os homens de mau caráter distorcerem os objetivos dessa fraternidade, vejam bem, ele chama a política de fraternidade. E não obstante isso, porém, a política ainda assim é uma filosofia de trabalho cujo ideal, da qual eu participo na maior convicção, é de servir a verdade, participando sempre do progresso. Porém, nem todos os homens foram chamados para governar. Não. O destino, diz ainda Confúcio, marcou-me para que eu pudesse, com os meus recursos, ajudar os enviados, e o destino me marcou para, quando eu pudesse dirigir povos, eu ter a felicidade de ser útil na instrução das criaturas, e o que eu fiz com imenso prazer. Eu encontrei em minha época governadores despidos quase que totalmente de justiça, então eu me apeguei a ela. Parece hoje, né? Eu encontrei reis que desconheciam o valor do trabalho, então eu fiz do trabalho uma filosofia. Eu encontrei dirigentes em muitas nações com carência de desprendimento, e eu me fiz então desprendido de tudo o que eu possuía, para que eles pudessem visualizar, por tais exemplos, o amor. Eu também tive a felicidade de encontrar um mestre que depois passou a me guiar lá do mundo invisível, e eu pronuncio o seu nome com todo respeito: Lao Tse, espírito contado entre os anjos de Deus, pois ele é qualificado assim na espiritualidade.
E ele continua: meu filho, eu aspirava profundamente por uma era plena de fraternidade, onde o carneiro pudesse andar com o tigre, onde o cão se desse bem com o gato, e onde o batráquio não tivesse medo da cobra, onde o lobo respeitasse as ovelhas, e onde o caçador desse liberdade aos pássaros, onde os peixes pequenos não temessem os grandes. Que sonho, né? Onde os homens não se matassem mutuamente e onde as mulheres não se escravizassem por nenhum tipo de apego. Onde os lares fosse algo assim como uma coisa do céu. Onde os governos não corrompessem as leis e onde os governados respeitassem os direitos da nação. Onde o rico não oprimisse o pobre e o pobre não ofendesse o rico. Onde não houvessem cadeias, nem necessidade de policiais. E onde ninguém tivesse vergonha de repartir um pão, porque o pão estava faltando na mesa de alguém, porque nesse tempo haverá abundância. Onde eu fosse tu ali e acolá, e tu fosses eu. Onde eu fosse tu e tu fosses eu, na mesma sequência do amor que a universalidade estruturou, e onde a mãe não se interessasse apenas pelo seu filho, e onde um é todos e todos somos um. É um sonho. Era um sonho lá atrás para Confúcio e ainda continua sendo um sonho para nós. Parece que esse texto vem falar agora de uma desesperança e não. Ele diz assim: ó, Natanael, eu aspirava desse jeito, eu aspirava essa verdade. E eu venho te dizer nesse instante que esse mundo vai existir. Ah, vai. Esse mundo vai existir. Mas nós só temos que esperar, porque para tanto já desceu à terra o príncipe da paz, onde todos os mestres que vieram antes dele e que virão depois o saudarão como o mestre dos mestres, porque ele é o Cristo, o iluminado, enviado pelo Pai. Ele é anunciado em todos os cantos, na Caldeia, na Judéia, pelos babilônios, pelos caldeus, por Moisés, até antes na Assíria, na Babilônia, na Grécia, na China e na Índia, ele já foi anunciado. Os clarins já tocaram há milhares de anos. É o Messias que é prometido, o Cristo que haveria de vir. E então, quando ele te chamar ao balbuciar das suas primeiras palavras para ti, não percas tempo. Segue-o. A sua presença na terra vai consolidar todas as mensagens que o Pai trouxe na terra. E um dia, essa perfeição de relacionamento, ela acontecerá. Então, Confúcio, naquele instante, ele para de falar como se desse tempo para Bartolomeu e todas as outras dimensões espirituais que se abriram para ouvi-lo, escutar o que ele estava dizendo, meditar, refletir e se impregnar do ensinamento. E repete: meu filho, não percas tempo no tempo que se aproxima. É o mesmo ensinamento para nós, que nós precisamos não perder tempo nesse tempo de regeneração que vai chegar. Estamos numa transição. Não percamos tempo. Busquemos o Evangelho de Jesus como a receita mais perfeita que tem na terra para curar os nossos espíritos. Então, Bartolomeu se foi, se despediu, e a amizade que ele estabeleceu com Sir Caíte, meu Deus, por toda a terra e por toda a eternidade se deu. Ele voltou.
Bartolomeu foi chamado para o apostolado e seguiu Cristo num convite feito por Filipe. Certo dia, quando o mestre Nazareno reunia todos no cenáculo, os seus discípulos foram chegando, naturalmente, Filipe fez a prece. E Bartolomeu, Natanael, a mesma figura, pergunta: Mestre, o que podes nos dizer acerca do trabalho? Ah, que resposta linda! Que essa mensagem, essa resposta fique gravada no nosso coração. Ele diz assim: Natanael, meu filho, o trabalho foi a primeira preocupação do Criador. Ele nunca para no seu labor infinito, e nós, que já somos seus cooperadores, não podemos em tempo algum esmorecer. É justo observemos que a vida é trabalho. Tudo se move para a garantia e para a beleza da sustentação da harmonia. Quem esquece de laborar, ou seja, de trabalhar, não participa do progresso. E aí, os efeitos da evolução acabarão por fugir do seu convívio. Não existe, prestem bem atenção, não existe ninguém inútil na criação de Deus. A sabedoria do Senhor deu a todos modos e jeitos de participarem do trabalho numa divisão infinita. Então não existe inutilidade em a criação do Pai. Ele trabalha todo o tempo. Meu Pai trabalha todo o tempo, nos disse Jesus. Tudo na natureza é trabalho. Todos aqueles que param de laborar estagnam a sua evolução. O homem, meio que esmorecido, ou seja, desanimado, deve então parar e observar as formigas, as abelhas, os pássaros, os peixes, até as árvores no seu inquietante labor. Se até nós, humanos, desfrutamos do trabalho de muitos animais, é justo que trabalhemos com vigor e com alegria. A alegria é como um elixir. Ela nos dá energia para trabalhar, para viver, para ter força de vontade. E ela também é um escudo protetor. Todas as vezes que esse inimigo dos nossos espíritos chega próximo de nós, o inimigo se chama desânimo. Nós precisamos buscar a alegria que em algum lugar nós deixamos. Onde está o seu sorriso? Por que o seu sorriso se escondeu? A Madre Teresa de Calcutá diz que principalmente nós, os cristãos, e principalmente eu adendo, olha que ousadia, principalmente nós cristãos espíritas, temos todos os direitos de chorar, de nos sentirmos tristes, de desanimar. Mas quando esse momento chegar, nos tranquemos num quarto, num lugar sozinho, façamos uma prece e choremos tudo o que nós precisamos chorar. Mas depois, enxuga a lágrima, coloca no seu rosto o melhor sorriso e continua a trabalhar. O melhor sorriso antes de um prato de comida. O melhor sorriso antes de lidar com aquele que palmilha contigo no caminho, mas que te serve de espinhos da alma, é o teu melhor professor. E para ele, um sorriso, com franqueza, com verdade. Continuando, Jesus falou assim: por um fenômeno que ainda não podes conhecer, a natureza ambiente se alimenta do que pensamos e do que somos. André Luiz, muitos séculos depois, nos diz no livro Ação e Reação, quando se encontra com o assistente Druso em meio a um campo aberto, e ele pergunta para Druso: Senhor,
Druso, amigo, qual é a influência do pensamento do ser humano encarnado? Em que ele influencia? E ele responde: André Luiz, se o ser humano encarnado soubesse o quanto o seu pensamento influencia em a natureza, ele viveria em estado de prece. Então, nós já sabemos disso. Em estado de prece, ou seja, em conexão profunda da hora que acordamos, a hora que vamos colocar o corpo físico a um repouso, devemos estar com o nosso coração ligado à espiritualidade maior. Lembremos também que nas parábolas de atitude do Cristo, quando ele caiu 3 vezes ao caminho do Gólgota, nessas 3 vezes ele levantou a fronte para o alto, nitidamente, rogando forças ao Pai. E ele é o nosso modelo e exemplo. Jesus continua assim na lição sobre o trabalho. Não penses, Natanael, que o trabalho consiste somente em construir uma casa ou arar a terra. Não, não. Toda a realização é um trabalho, desde os primeiros pensamentos até formar as ideias mais arrojadas. Nas suas mais arrojadas concretizações, isso é trabalho. Trabalhamos o tempo todo. O que precisamos entender e perceber e talvez modificar qual é o teor do nosso pensamento que obra o tempo inteiro. O que nós estamos plasmando e lançando ao éter? Qual é, como cristão espírita, a minha contribuição para fazer com que a psicosfera do nosso planeta se amenize de eflúvios mais leves, mais luminosos, mais salutares? Nós estamos ficando profundamente adoecidos. Eu tenho ouvido, o ar está me adoecendo, eu entro aqui, eu adoeço, eu entro acolá, eu adoeço. Eu nem cheguei perto de ambientes contaminados e eu adoeço. Então, neste momento, é preciso reafirmar de si para si mesmo, eu sou o espírito, para compreender que eu preciso dar a minha contribuição para essa limpeza energética, pelo menos no meu entorno, dentro do meu campo vibracional. E Jesus continua, porque eu sou abusada, interrompe Jesus. Então ele diz assim: no entanto, tudo é trabalho e, no entanto, não deves esquecer de aprender a trabalhar na frequência do amor e da harmonia. Falar é um trabalho e saber falar é um labor divino. Instruir é um trabalho santo e grandioso, e instruir bem é parte do dever em que a presença de Deus é mais visível e palpável. Ouvir também é um trabalho, e saber ouvir, selecionando o que deve ser guardado dentro do coração, é um exercício que encanta a consciência e traz não só para quem ouve, mas para aquele que está falando, paz e tranquilidade. Todos somos trabalhadores de Deus e unicamente o que Ele espera de nós é que cumpramos os nossos deveres. O mestre fez uma pausa, sentindo de novo o pensamento operando nas consciências. Veja bem, essa é uma característica dos sábios, dizer e esperar para aquele que ouve apreender aquilo que foi ouvido. Ele para, ele sente os pensamentos operantes e ele prossegue com muita serenidade. Quantos de vós tivesses ouvido de mim? Quanto de vós tivestes ouvido de mim sobre o que eu vim fazer no reino da terra? Quantos? Muitos. E hoje em dia, centenas e centenas de milhares já ouvimos falar do que o Cristo veio fazer na terra. E isso, saber disso, ouvir isso, é da maior responsabilidade para todos nós.
Nós viemos implantar na terra e nos corações de todas as criaturas o trabalho verdadeiro, aquele que nunca esquece a palheta do amor. É bom que assim seja e que assim aconteça, para que não duvideis daquilo que viemos fazer em nome do Criador de todas as criaturas. Olha, gente, Bartolomeu e todos os outros discípulos, eles ficaram em silêncio. O silêncio tomou conta dos seus corações e dos seus pensamentos, como que quisessem quantificar aquilo que o Cristo disse. Todo o pensamento é um trabalho. Tudo o que fazemos é trabalho. Nós, pela materialidade, fomos acostumados a entender trabalho como sacrifício. A entender trabalho somente como aquilo que a gente faz para ganhar o pão de cada dia na terra. Trabalho só aquilo para manter a nossa integridade, a nossa estrutura física. Então, muitos de nós, quando falam assim, estou de férias, vou entrar de férias, quisera eu estar de férias a vida inteira. Quanta falta de ainda entendimento, porque vai ficar de férias e vai ficar pensando, ninguém para de pensar. Nós estamos psiquicamente online o tempo todo. Todos nos ouvem nossos pensamentos, e principalmente aqueles que ainda temos dificuldades, aqueles a quem ainda tem dificuldade conosco e está do outro lado, nas outras dimensões, nos vê encarnados, pensando. E quando eles percebem que o teor dos nossos pensamentos não modifica em nada aquilo que já fomos, exatamente no ponto onde nos tornamos inimigos, nós ainda não evoluímos um passo, aí eles ficam muito irritados, porque eles dizem assim, ela teve a bênção da encarnação e não deu um passo adiante dela mesma na sua evolução. Aí eles ficam muito chateados, muito zangados, e aí começa, aquele círculo vicioso, porque nada mais é do que um círculo vicioso, a gente entrar e sair de encarnações, fazendo inimizades e fazendo poucas amizades. Então, isso se torna um círculo vicioso. E o que para esse círculo vicioso? A nossa modificação íntima. Tudo que sai da nossa boca dá testemunho daquilo que nós somos. Já falou lá atrás, Lao Tse. Depois veio Jesus e repetiu. A frase mais bonita de Jesus não é aquela que diz, somente aquela que diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquela que diz assim, a cada um segundo suas obras. Nós estamos com os estudos, com as nossas vivências, aprendendo a cada um segundo as suas obras, a partir principalmente dos nossos pensamentos. Porque achamos que é acaso que estamos todos encarnados justo neste momento de transição e que o acaso me fez bater com os costados na doutrina espírita, no Consolador Prometido? Não, ele espera de nós atitudes, parábolas do nosso entendimento de atitude, atitude no bem, atitude de autoconhecimento, atitude de busca, atitude de um sorriso, mesmo quando a lágrima está aqui na borda do olho para cair. Ninguém, além de nós, tem que arcar com a nossa tristeza, com o nosso mau humor. Aos outros, eu preciso oferecer o meu melhor sorriso. Que nós demos nosso melhor sorriso. E muitas vezes, o nosso egoísmo, na maioria das vezes, nos coloca num patamar de tanto egoísmo, de tanto orgulho, que acabamos vivendo na escassez do melhor que nós temos de nós. E todos temos, porque fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E Deus é amor. Então há amor dentro de nós, mas essas camadas, grossas camadas de orgulho e de egoísmo que se interpõem, não nos deixa, a não ser que
neste momento eu decida, nesse instante, fazer um mergulho dentro de mim mesmo e através da renúncia, do trabalho no amor, da entrega, do praticar na simplicidade do é dando que se recebe, que sairemos dessa escassez que não nos permite muitas vezes dar um sorriso. Um sorriso, oferecer um sorriso àquele que chora, àquele que passa, àquele que está jogado na calçada. Será que se nesse momento nós que estamos aqui nos banqueteando sempre com as vibrações amorosas desta casa, nós, quando cruzamos esse portão, nós estamos oferecendo o nosso sorriso, a nossa boa vontade? Aí você vai dizer, mas é difícil, Marisa. Não, gente, não. Difícil é uma palavra que é o orgulho e o egoísmo que diz. Quando nós queremos estar verdadeiramente com Jesus e tomamos essa decisão, nós dizemos de nós para nós mesmos, é trabalhoso, mas eu vou tentar. Porque o tempo que passa não é tempo de perder tempo, é tempo de se adiantar para merecer o que vem depois. E para ilustrar mais uma vez, voltando à história do trabalho, ele diz assim, que Bartolomeu, depois desta fala de Jesus, ele ficou em suspenso. Ele ficou assim como, sabe, ele transportou o seu pensamento lá para aquela noite luminosa, de uma chuva de luz dentro daquela estalagem, e se lembrou de Confúcio. Ele acabou a palestra, né? O mestre encerrou os ensinamentos e todos ficaram olhando enigmaticamente, perguntando por que Bartolomeu estava assim como fora da terra. E os discípulos se foram. A gente precisa contar que Bartolomeu, Natanael, são as mesmas figuras. Bartolomeu, depois que o Cristo foi crucificado, Bartolomeu, quase não se fala dele, mas há escritos em João que Bartolomeu ele demandou as terras da Ásia Menor ao Oriente e passou muitos anos na Índia. E por conta disso, ele fez um trabalho lindo de cristianização. Mas uns anos depois do desencarne do mestre, ele passa muitos anos na Índia. E depois, se vocês virem naquela fotinho, aqui, ó, se vocês prestarem atenção, na mão dele, ele está fazendo uma mudra, que são tipos de tratamento, tipos de conexão que os indianos usam muito. Ele aqui está fazendo uma mudra. Logo depois da Índia, e muito provavelmente ele aprendeu isso com os indianos, porque quando nós vamos pensar que vamos dar, é um devir. Nós também recebemos. Devir é uma palavra francesa que diz que eu vou ao outro, eu marco o outro e sou marcado por ele. E obviamente que Bartolomeu também bebeu naquela sabedoria indiana. E o que acontece? Ele ficou muitos anos lá e partiu para a Armênia. Na Armênia encontrou um momento muito difícil. A rainha estava com um filho doente, profundamente doente, um filho pequeno, e o rei também estava depressivo, adoecido de tristeza, porque amava muito aquele filho. E Bartolomeu, pregando, curou algumas pessoas no entorno do palácio. E aí foram chamar Bartolomeu, pensando que ele era um daqueles bruxos, muitos que existiam, né? Naquela época. E ele foi chamado e lendo o evangelho e impondo as mãos no filhinho da rainha, essa criança se cura. E também no mesmo momento, o rei também readquire a alegria de viver. A rainha, o rei se tornam cristãos e, muito agradecido, ajudam Bartolomeu no seu trabalho de cristianização e conta a história que pelo menos umas 12 ou 13 cidades daquela região da Ásia Menor se converteram quase que totalmente ao cristianismo. Mas, como quem anda com o mestre também tem que carregar o seu galardão,
e a sua cota, né? O irmão do rei, muito enciumado de Bartolomeu, que fruía de grande prestígio no reino, junto com os sacerdotes que perderam prestígio por causa e os seus deuses foram relegados ao esquecimento pelo rei, se ajuntaram e fizeram uma trama de modo a enredar Bartolomeu, e ele acaba sendo esfolado vivo no dia 24 de agosto. Então, esse Bartolomeu, ele também deu o seu testemunho de fé, como tantos e tantos outros deram seus testemunhos. A esses espíritos dos primeiros tempos cristãos não foi exigido outra coisa a não ser coragem. E hoje, a nossa vida física não é pedida como testemunho de coragem da fé. Hoje, a única coisa que se pede é boa vontade. É forças para sair das suas entranhas espirituais e colocar nossa candeia acima do alqueire, acima de nossas cabeças, porque muitos sofrem, muitos choram, muitos estão mergulhados na mais profunda ignorância. A Terra é uma escola, um hospital de almas profundamente doentes ainda, doentes de orgulho, doentes de egoísmo e toda a gama que essas duas infelicidades trazem com ela. A Terra também é um grande hospital psiquiátrico e uma penitenciária. Então, somos espíritos dos mais variados jaez espiritual. E nós, que temos a felicidade de conhecer a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que veio estabelecer todas as coisas e dizer algo mais, ele nos pede hoje, a nós, os espíritas cristãos, aos espíritos cristãos, que todos nós não percamos tempo nesse tempo que passa e passemos a olhar com profundidade, com benevolência e com coragem para dentro de nós mesmos, mudar o que é preciso ser mudado. E aquilo que ainda não conseguimos mudar dentro de nós, porque, consequentemente, a partir das nossas mudanças, nós vamos mudando, pela ação da nossa psicosfera, o nosso entorno, que nós façamos o nosso serviço, que nós cumpramos o nosso dever, que nós façamos o nosso trabalho com alegria e, principalmente, dentro da esfera do amor. Que a paz, o amor, a luz e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo restabeleça dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, o reino de Deus e toda a sua harmonia. Que a paz do Senhor esteja conosco. Paz e fraternidade, disse Francisco. Paz e bem.